Reformulação continua. Michael, Juninho, Cebolinha e Vitor Hugo podem deixar o Flamengo. A ausência de Alexandro acirra a disputa na lateral esquerda. Patrocinadora Master prepara grandes surpresas para jogo de domingo contra o Grêmio no Maracanã. Essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamengo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente sexta-feira para você e para toda a sua família. Sextou com muito amor, muita saúde, muita paz. Parabenizar também todos os aniversariantes deste dia 29 de agosto. A gente vai trazer aqui as informações do Flamengo, que se prepara para esse confronto contra o Grêmio, domingo, 4 da tarde, horário de Brasília, e vai ser um Maraca lotado. Todos os ingressos esgotados para essa partida, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que o Flamengo é líder e vem aí da maior goleada da história, 8-0 diante do Vitória. Todo mundo quer ver esse time ao vivo, né? A cores ali no Maracanã, em loco, e o Flamengo que não divulgou aí a carga máxima, mas os maiores públicos do clube em 2025, o número de ingressos vendidos foi de 63.567 contra o Inter na Libertadores, 68.483 e 63.300 diante do São Paulo pelo Brasileiro e 67.359, né, o presente aí diante do São Paulo. Então poderemos ter aí algo próximo a 70 mil torcedores nesse domingão à tarde contra o Grêmio no Maracanã. E esse jogo, gente, vai ser muito especial para mim. Por quê? Vai ser o primeiro jogo da minha pequena, da minha filhinha, da minha princesa Rafaela. Ela que vai conhecer o Maracanã. O Flamengo ela já conhece, que ela fica o tempo todo Mengo, aponta pro CRF, dá beijo. Quando me vê com a camisa do Flamengo, que eu fico direto, 24 horas, é a minha segunda pele. Ela fica Mengo. E agora vai conhecer o Maraca, vai ser batizada no maior templo do futebol, né, com o maior time do mundo, o Flamengo. Vamos ver qual vai ser a reação da pequena Fafá aí. Então eu estou muito feliz de estar com a família, né, no Maracanã nesse próximo domingo. Bom, a gente vai trazer aqui o próximo assunto, mas eu quero lembrar que o SofaScore é o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo e você pode ter na palma da sua mão. Baixe agora o SofaScore e concorre a uma camisa do Flamengo oficial, manto do Mengão do mês de agosto. Dá tempo ainda de você participar. Hoje é dia 29, tem o dia 30 e o dia 31, depois de um dia que eu não avisei. Você pode estar com a sorte aí, hein? Então baixe agora o SofaScore, tem dados, estatísticas, tudo sobre os jogadores do Flamengo, o time do Flamengo, classificação, tabela e muito mais. Bom, após a venda de Matheus Gonçalves e o empréstimo de Lohan, o Flamengo avalia negociar outros jogadores do setor ofensivo, considerado aí o mais numeroso do elenco do técnico Felipe Luiz. Michael, Cebolinha e Juninho estão na lista dos que podem deixar o clube ainda nesta janela. Michael recusou uma proposta do mundo árabe, mas aguarda novas ofertas e tem chances aí de ser negociado nos próximos dias. Juninho, apesar de ter tido empréstimos recusados pela diretoria, perdeu espaço e não atua como titular desde abril. Um trunfo sobre Michael e Juninho é o fato de ambos serem cobiçados por times da Arábia Saudita. E lá a janela de transferências vai até o dia 10 de setembro. Assim, o Flamengo ainda tem um pouco mais de tempo, né, para buscar ofertas. Já Cebolinha, com a chegada de Samulino, viu aí sua utilização cair. Foi relacionado 11 vezes em 2025, mas entrou em campo apenas em 6 partidas, 2 delas como titular. O setor de ataque do Flamengo é o mais recheado, com 9 jogadores, contando os pontas e os centroavantes. E eram 10 até esta quarta-feira, quando o Matheus Gonçalves foi negociado.
e o técnico Filipe Luiz espera enxugar ainda mais esse setor. Consequentemente, esse aí é o setor, né, que o técnico mais precisa cortar atletas durante as relações dos jogos. Por exemplo, Cebolinha não é relacionado há muito tempo. Michael, a mesma coisa. O Juninho nem se fala. Vitor Hugo também não é relacionado. Ele é meio atacante. E hoje o quadro, né, do setor ofensivo do Flamengo tem Plata, Samuel Lino, Luiz Araújo, Cebolinha, Michael, Wallacian, Pedro, Bruno Henrique e Juninho. Então, tá aí, né, a informação de que o Flamengo pode negociar a saída de outros atletas. Eu falei aqui do Vitor Hugo, existe aí uma tentativa de contratação por parte do Santos, só que o que está acontecendo? O Flamengo travou essa negociação, tá? Para o Flamengo é viável liberar o Vitor Hugo, porque não vai ter vez com o técnico Filipe Luiz, só que o principal obstáculo hoje é o BAP, presidente do Flamengo, que não tem pressa de fechar esse negócio aí com o Santos. Além disso, o BAP exige garantias de pagamento por parte do Santos. A cautela do presidente se deve, por exemplo, a pendências de negociações passadas com o Santos, como o caso aí do técnico Thiago Maia, do jogador Thiago Maia. Porque o Santos queria tirar o Thiago Maia do Inter e aí estava negociando com o Flamengo, que ia arcar com a despesa do Inter e não ofereceu garantias ao Flamengo. E aí o Flamengo não acreditou. E aí essa negociação não aconteceu. O Santos voltou a procurar o Flamengo nessa situação aí do Vitor Hugo, só que continua não oferecendo garantias. E o BAP falou, desse jeito não tem negociação, pode esquecer. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação, se o Flamengo está certo em não liberar o Vitor Hugo para o Santos sem garantias. Bom, vamos falar aqui de uma disputa acirrada na lateral esquerda, por quê? Com a lesão na panturrilha de Alexandre, e ele vai desfalcar o time contra o Grêmio, pode ser que desfalque também nos outros jogos, acho até viável dizer que a disputa ela está acirrada nessa posição, porque nós temos dois grandes jogadores ali. Aliás, nós temos três grandes jogadores da posição. O Alexandre, né, que é jogador de seleção brasileira, nós temos o Matias Vinha, que é jogador da seleção uruguaia, e temos também o Ayrton Lucas, que é sempre muito elogiado pelo técnico Filipe Luiz. E agora a ausência do camisa 26 abre uma brecha para uma disputa acirrada pela titularidade nos próximos jogos. Ayrton Lucas e Matias Vinha disputam a posição. O técnico Filipe Luiz já teve 2 sessões de treino e terá mais 2 neste sábado, nesta sexta, hoje, e também neste sábado, até que domingo terá que tomar uma decisão aí, Matias Vinha ou Ayrton Lucas na posição de Alexandre, que está machucado. Há 2 meses o treinador com 3 laterais esquerdos à disposição, buscando aí um equilíbrio até nos treinamentos, um deles fica fora aí das atividades naturalmente, né, porque precisa de cortes. O Felipe nunca vai relacionar 3 jogadores de uma mesma posição. E o Matias Vinha foi quem ficou de fora mais vezes, né, recentemente. A galera até perguntou sobre o Matias Vinha nas coletivas. E o Filipe Luiz teve que explicar. O Alexandre é o titular, o Ayrton Lucas vinha treinando bem e vinha jogando bem, e aí tem que cortar alguém e sobrou para o Matias Vinha. Desde que retornou de lesão, o Uruguai fez 7 partidas, apenas 2 delas como titular. O lateral saiu do banco contra o Bragantino e mudou o jogo, ajudando o Flamengo a vencer em Bragança Paulista. Ele disputou o amistoso sub-20 contra o Bayer Leverkusen na Gávea, né, e ganhou ritmo de jogo no momento em que o setor sofria com as ausências de Alexandre e Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas ele teve uma ferida, né, no jogo contra o São Paulo, foi desfalque em alguns jogos, mas logo se recuperou. Após a Copa do Mundo de Clubes, ele foi relacionado para 8 partidas, utilizado em 5 e titular em 2. Ficou fora do jogo contra o Vitória por um problema pessoal. Matias Vinha substituiu o Alexandre no primeiro tempo e foi bem na goleada. Aos 34 anos, Alexandre atualmente é o titular absoluto da posição, mas ele é também quem tem a maior preocupação física. A lesão na panturrilha esquerda, sofrida contra o Vitória, é a 4ª vez que o lateral vai para o departamento médico. Ele acabou sendo cortado também
da seleção brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti. Então tá aí, gente, essa situação na lateral esquerda, com essa disputa acirrada. Sem o Alexandre, quem vem em sua mente aí? Quem você acha que deve ser o lateral na ausência do Alexandre? Matias Vinha ou Ayrton Lucas? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, para a gente fechar, a Betano, né, patrocinadora master do Flamengo, está preparando uma série de ativações especiais para a sua marca na estreia do uniforme no Flamengo no duelo contra o Grêmio, né? No jogo contra o Grêmio, nós teremos aí a Betano no uniforme. Começou a parceria, contrato assinado, o maior contrato da história, enfim. E aí, entre as ações confirmadas estão mosaicos 3D nos setores norte e sul no Maracanã, além da distribuição de 20 mil escudos personalizados do Flamengo para os torcedores localizados no setor leste. A programação ainda contará com um show no intervalo da partida, reforçando o peso da estreia da nova patrocinadora master junto à torcida rubro-negra. Então tá aí, gente. Não será um jogo qualquer, tá? Teremos aí muitas ativações, estreia da patrocinadora, Flamengo reencontrando o Grêmio, né? E vamos com tudo, porque vai ser aí um grande jogo, uma tarde iluminada, uma tarde bacana no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha. Um grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu! Samuel Lino completa um mês de Flamengo e já faz torcida esquecer trauma com Alcaraz. O trauma da contratação mais cara, que o Flamengo passou com Alcaraz, não se repetiu com Samuel Lino. E olha que o reforço de 22 milhões de euros, 143 milhões de reais, já até perdeu pênalti na eliminação para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Mas o que ficou na memória dos rubro-negros é o bom desempenho do atacante, que completa um mês de clube nesta sexta-feira e já se firmou como titular absoluto do time de Felipe Luiz. Samuel Lino pegou o peso de ser a contratação mais cara da história do clube, colocou debaixo do braço e não deu bola para a pressão. Desde sua estreia, na derrota por 1-0 para o Atlético Mineiro no Maracanã, o atacante entra leve em campo infernizando os marcadores pela ponta esquerda. São só 8 jogos até aqui, mas com 6 participações diretas em gols, 2 bolas na rede e 4 assistências. As 6 participações diretas nesse primeiro mês já faz Samuel Lino superar Alcaraz, que fez 3 gols e deu 2 assistências em 5 meses no Flamengo. O meia argentino, que custou 20 milhões de dólares, 110,6 milhões de reais, em 2024, disputou só 20 jogos com a camisa rubro-negra e deixou o clube em janeiro rumo ao Everton, da Inglaterra. No dia a dia do Ninho do Urubu, o atacante também encantou a todos e virou uma unanimidade. Funcionários que trabalham no CT exaltam o profissionalismo do jogador, que se apresentou muito bem fisicamente e tem se dedicado bastante nos treinamentos. Um que não esconde sua empolgação com Samuel Lino é o próprio Felipe Luiz. Acho que não vale o que pagamos nele, vale o dobro ou o triplo. Jogador fantástico. Se você olhar o preço dos pontas determinantes no mercado, vai ver que é outro patamar, afirmou o treinador em entrevista coletiva após a goleada sobre o Vitória na última segunda-feira. A expressão chama SAMU, sigla para Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, virou música no futebol brasileiro em diferentes torcidas como por exemplo a do Vitória, em provocação ao Bahia, e do Botafogo, para debochar de Gabigol e o episódio envolvendo o teste antidoping. Agora no Flamengo, o termo ganhou o artigo U para fazer referência ao atacante e pegou até entre os jogadores. Low profile, fora de campo. Se em campo Samuel Lino chama a responsabilidade e atrai os holofotes, fora das 4 linhas o jogador tem um perfil bem diferente. Desde que chegou ao Flamengo, o atacante tem postado fotos e vídeos só de sua rotina no clube. Momentos de sua vida pessoal só é possível ver em publicações de amigos. Nas redes sociais, o jogador é o famoso low profile, termo em inglês para pessoas discretas ou reservadas. Até mesmo treinos físicos particulares de noite na praia não são registrados por ele, que se cuida bastante fora de campo sem se expor. Mas não interpretem a descrição como algum sinal de dificuldade de adaptação ou coisas do tipo.
Pessoas que conhecem o jogador fora de campo afirmam que ele está muito empolgado por estar de volta ao Brasil, em um grande clube e perto de sua família, que vive em São Paulo, mas o visita com frequência no Rio de Janeiro. E recentemente ele trouxe os seus cachorros para sua nova casa na cidade.